E alô, terceirão, bom dia. Que beleza, estamos juntos nesta quinta-feira, hein? 29 de setembro. Olha, que bom, terceirão. Estamos chegando, reta final aí para as eleições e também para o Enem, hein? Chegando, está bem próximo, muito perto mesmo. Quem está chegando por aí, o Adriano, o Denilson. Valeu, Denilson. Valeu, valeu. Vamos que vamos. Hoje nós temos um autor piauiense, né? Muito famoso. Faleceu recentemente, em dezembro, né? Próximo passado, né? Tem poucos meses. É o grande escritor Assis Brasil. Ele é de Parnaíba. Olha, grande autor brasileiro do modernismo piauiense, né? Então é com muito prazer, e aos pouquinhos aí vamos encaixando os autores, grandes autores, poetas, ficcionistas, como é o caso dele, não é? Teatrólogos da literatura brasileira de expressão piauiense, né? Então você vê o canal Educação, o SEDUC, e o professor da área, os professores todos, né? Levando o Piauí, a grandeza, esse patrimônio do Piauí aos alunos, né? Da primeira série, segunda, terceira série, né? Tá bom? Pois vamos lá, hein? Puxando o autor. Opa, olha aí! Então, literatura brasileira, né? De expressão piauiense. E o nosso grande nome hoje é Assis Brasil. Francisco de Assis Brasil. Tem nome de santo e nome de tabelião, olha. Que coisa, não é? Grande. Autor de mais de 130 títulos, né? É um polígrafo. Escreveu para muitos temas, várias faixas, né? Fundamental, médio, superior, etc. Então, é a literatura brasileira de expressão piauiense. Esse é o nome, assim, oficial, né? Mas bem mais próximo à literatura piauiense, claro, né? Então, ele tem a ficção urbana e a ficção regionalista, né? O parnaibano, Assis Brasil. Vamos que vamos a ele, hein? Aí, olha o Assis aí, né? Olha aí o Assis Brasil. Nosso primeiro contato faz muito tempo. Eu fazia faculdade. E aí, depois de um longo tempo, ele ausente do Piauí, ele, em 2002, no Rio de Janeiro, né, nós o convidamos para ele vir para o Salão do Livro do Piauí. Foi o nosso grande homenageado, né? Grande mesmo. Então, Assis Brasil, 1932, 2021, dezembro. É o ficcionista piauiense mais lido, conhecido e premiado. Ele ganhou o maior prêmio da literatura brasileira, que é o prêmio Machado de Assis, da ABL. Foi em 2004. Você vê como o Piauí tem um patrimônio imenso, né? E nós é que temos que cuidar desse patrimônio, né? Olha, terceirão, se nós não cuidarmos do nosso patrimônio, quem é que vai cuidar? Essa é a pergunta. Então, gestores ligados à Secretaria da Educação, Cultura, né? Conselho Estadual de Cultura, a Secretaria do Município, professores, esse conjunto aí, universidades, Academia Piauiense de Letras, todos juntos, né? Para conhecer esse patrimônio, publicar e levar esse patrimônio para a sala de aula, né? Olha aí um dos gigantes da literatura brasileira de expressão piauiense, Assis Brasil, né? Convido os alunos da terceira série, né, a conhecer um pouco mais o escritor. As aulas aqui são um estímulo, né, para a gente
conhecer de modo mais preciso, né, de modo mais abrangente, esse grande escritor piauiense. Nós já passamos pelo Roger Rego de Carvalho, lá de Oeiras, hein? E agora estamos com Assis Brasil de Parnaíba. E a história da cidade de Parnaíba? Nós estivemos agora lá com o Salipa, Salão do Livro de Parnaíba, hein? E está lá uma sala só para ele, né? Uma arena Assis Brasil, onde nós fizemos palestra por lá, né? E lembrando aos parnaibanos a grande obra desse escritor. Então, vamos conhecer. É uma obra imensa, abrangente, muito rica. Ele escreveu dezenas de livros para as crianças, né? Infanto-juvenil, e dezenas de livros. Os caras escreveu mais de 130 títulos, gente. Crítico, historiador, ficcionista, né? Muito famoso no Brasil inteiro, né? Puxa, e o Piauí precisa cada vez mais conhecer esse patrimônio, claro, lógico, né? Então é com muito prazer que eu trago até vocês aí do Terceirão, aqui do Canal Educação, né? Que tem essa preocupação de montar essa grade curricular, incluindo, claro, é evidente, os autores piauienses de maior destaque, que são centenas. Mas como é que um autor desse chega a esse ponto para levar à sala de aula? É o tempo. O tempo, o leitor, a crítica, né? Que vai selecionando, vai escolhendo. Ele é um dos canônicos da literatura piauiense, né? Ao lado, ele é um ficcionista, não esqueça. Ao lado do Roger Rego de Carvalho, são os dois maiores ficcionistas, né? Citados por todos os historiadores da literatura brasileira, lógico, né? Claro. Autores publicados por editoras, grandes editoras brasileiras e editores piauienses. Essa é a melhor parte. Significa dizer que os livros são publicados e são lidos, né? E eu espero que o Terceirão tenha essa compreensão, né, de conhecer obras do autor. Visite aí a biblioteca da sua unidade escolar, né, e verifique se você vai encontrar livros dos escritores piauienses na biblioteca da escola. Pode ficar certo disso, você vai encontrar. E aí, por favor, se encontrar algum livro de estudos, né, de história da literatura piauiense, aí fica melhor para você compreender a obra do autor. Valeu aí, Terceirão? Dado o recado, hein? Grande ficcionista. Beleza. Cuidado com a palavra. Ficcionista. Lá na primeira série a gente aprendeu isso aí. Ou seja, ele é um prosador. Um ficcionista, né? Não é um poeta, é um ficcionista. Eu insisto muito no uso da palavra cientificamente, para você não ficar perdido. Valeu aí, Terceirão. Todo mundo aí. Ana Clara, Érica aí, o Denilson, que já nos cumprimentou aqui. Chegando a outubro, hein? Que coisa, né, Denilson? Vamos lá. Adriana, olha aí, né? Que ótimo. Está aqui o Assis. Eu lembro muito dessa arte aqui, desse bico de pena, não é? Um designer fez para ele, né? E eu e ele aqui, olha que professor enxerido. Minha intérprete de Libras, olha aí, o professor enxerido. Lá no Rio, aqui, olha aí. Isso já tem um tempinho, os cabelos estavam mais pretos, viu? Escritor, né? E como escritor ele é romancista, contista e novelista. Mas não é novela de vídeo não, tá bom? Exerceu ainda, ó, o jornalismo, foi um ensaísta, um crítico, um professor e um historiador. O cara era uma máquina, né?
1,67 m por aí, mais um gigante, né? Aqui nós tiramos essa foto lá no Auditório José de Alencar, na Academia Brasileira de Letras, né? Está aqui o busto do José de Alencar, olha aí. Olha aí, Terceirão, olha aí, Denilson. Olha aí, Fernanda. Ana Clara, todo mundo aí. Você está vendo o professor? Que professor enxerido esse, eu, hein? Tô fora. Esse cara está querendo aparecer, hein? É um polígrafo, o Assis Brasil. O que é isso? Grafos. Grafos é escrever. Minha intérprete está dando certo aí. Grafos é escrever. Vários, né? Ele escreveu muito. No fundo, ele era um profissional das letras. Né? Viveu de escrever. A amizade dele nesses últimos 15 anos foi extraordinária, né? Porque a convite da gente, ele veio morar em Teresina. Veio para cá, ficou os últimos 15 anos da vida dele com a gente, né? Foi muito amado, deixou tudo lá no Rio de Janeiro e veio para cá. E foi muito amado aqui, né? Mais de 130 títulos. Minha nossa! E aí vem os conteúdos urbanos, né? E os conteúdos regionalistas sobre o Piauí. Beleza, é isso que nós vamos focar, hein? Não dá para a gente ver toda a obra dele, que são muitos livros, nossa. Mas pelo menos 4 ou 5 livros nós vamos mostrar para vocês, né? E eu aqui, orgulhosamente, ao lado dele. Aí, olha o professor, que beleza. Vamos lá, hein? Pá! As narrativas dele são narrativas psicológicas, né? Onde ele vai questionando o próprio ato de escrever. Ele é regional e universal ao mesmo tempo, né? E vai tematizando, assim, a condição humana, né? Olha aí, né? A questão social, a questão política. É esse o caminho. Nós vamos puxar aqui do autor, né? Dezenas de livros, né? Infanto-juvenil. Olha, se a professora aí do Fundamental, né, quiser conhecer, as livrarias estão, né, à disposição. Tem muitos livros do Assis Brasil, né? E autor também de romances históricos, né? Tiradentes, Nassau, Jovita Feitosa, olha aí. Os historiadores também podem se beneficiar desse grande autor piauiense, brasileiro, né? De Parnaíba. Opa! Olha aí. Então você tem aí, né, já os caminhos, as pistas, né, para a gente chegar à obra e ter possibilidade de conhecer um pouco mais, né? Mas repito, o aluno da terceira série, a professora, né, vá à biblioteca da escola. Acredito que como a Secretaria da Educação compra muito livro para poder abastecer as bibliotecas das escolas, né, de todas as cidades do Piauí, e às vezes tem cidade que tem 3, 4, 5 colégios de nível médio, né, as unidades escolares de nível médio, da terra do município, né? Então, passa lá e, curiosamente, dê uma olhadinha, né? Essa coisa de biblioteca, no passado, os alunos que cometiam pequenos delitos dentro da escola, o castigo era ir para a biblioteca. Olha que coisa sem fundamento, né? A biblioteca é o lugar de você pesquisar, estudar, ler, lógico, né? Com prazer. E não como castigo. Isso não tem sentido. Isso é coisa
É uma mentalidade assim, estranha, não é? Pois eu convido o terceirão aí para visitar a biblioteca, né, da sua escola. Você vai encontrar muita coisa interessante, né? E você ainda tem o celular na sua mão para você pesquisar, né? Você tem aí o Google, que é o maior oráculo, né, que se tem notícia da história da humanidade, né? Visite, não é? Que bom. Pois vamos lá, hein? Aê! Olha o Assis agora, numa foto mais, né? Nós temos muita coisa dele, o escritor e o público. Seguramente é o escritor mais lido, né? Mais conhecido do público, né? Da literatura piauiense. Pelo volume de obras, né? Pelas edições constantes. Duvido, entre numa livraria que você vai encontrar a obra do escritor Assis Brasil. Não tem dúvida, né? E aí eu destaquei 4 obras, onde ele vai mostrar o Piauí por dentro e por fora. É o Piauí inteiro dentro da obra dele. Questão social, educacional, política, as mediocridades, uma série de coisas. Então ele diz aqui, entre aspas, isso está escrito por mim também, não é? Que a ideia de ele escrever essa tetralogia nasceu, ele no Rio de Janeiro, aquele negócio todo, nasceu da necessidade dele retornar, né? Como ele diz aí, as minhas raízes telúricas, o sonho, infância, adolescência, né? Ele saiu muito cedo de Parnaíba, foi para Fortaleza, Rio de Janeiro e o mundo, porque ele visitou muitos países, né? O Assis morreu com mais de 90 anos, gente. Então viveu muito, né? Andou muito, jornalista e por aí vai, né? E a experiência de vida dele, né? Principalmente, acabei de falar, a infância, em Parnaíba. Família, infância, a cidade, né? Porto das Barcas, que ele foca muito na obra dele, né? É o Piauí por dentro e por fora. Terceirão, isso aqui é bom, hein? Então, a matéria-prima para ele produzir a tetralogia piauiense, né, está lá em Parnaíba, né, onde ele criou um mundo ficcional. Valeu, e esse mundo ficcional deva ser conhecido, né, pelos alunos, professores, né, pessoas interessadas no patrimônio piauiense, né. Muita gente diz, a literatura ruim, medíocre. Sim, há alguns momentos maravilhosos. Mas o bom ou ruim, alguns momentos maravilhosos, isso deva ser cuidadosamente, né, nosso. Quem cuida disso somos nós. Ninguém vai sair lá de outro lugar para cuidar desse patrimônio, né? É isso que viveu bem, hein, Denilson? Olha aí a Fernanda, a Clara, vamos lá, hein? Vamos participar aqui. É a vida piauiense aqui conosco, né? E o grande autor brasileiro piauiense. Nossa, foi um convívio maravilhoso, né? Nesses últimos 15 anos com ele, né? Ele resolveu largar tudo no Rio de Janeiro. É uma atitude extremamente corajosa, né? Que é um autor famoso, publicado por pelo menos 5 editoras do Brasil, das grandes editoras, né? Então ele tinha a fonte de renda dele, a obra dele. Viveu disso. Até o falecimento dele agora em dezembro passado, né? Fechando o ano de 2021, em dezembro, né? A pandemia, fomos lá, claro, tivemos que, né,
Estávamos lá no funeral dele, lógico, né? E, infelizmente não teve ninguém de Parnaíba, porque foi na pandemia, né? E foi uma coisa muito rápida, né? Mas está aí o autor piauiense querido, amado, de muito público, no Brasil todo. Não é só em Teresina, não, gente. Repito, dá uma olhadinha lá na biblioteca da sua escola que você vai encontrar o Assis Brasil. Roger Rigo de Carvalho e os outros que virão, hein? Até agora, dezembro, nós vamos incluir outros grandes autores do Piauí. Da tem Torquato Neto, Mário Faustino, H. Dobal. Olha aí. Já passamos pelo Francisco Gil Castelo Branco no segundo ano. Da Costa e Silva também no segundo ano. E vamos aos poucos conhecendo em mais, né, cuidado e profundidade esse grande patrimônio do Piauí. É um convite, visite lá a biblioteca da escola. Tá legal? Muito bem. Feito o convite. Bom, tá aqui. A tetralogia. Né? Tetra 4? Claro, que é isso? Então, o primeiro grande livro dele, da tetralogia, é Beira Rio, Beira Vida. Que título, hein? Aí você diz, mas onde é esse Beira Rio, Beira Vida? Ah, Parnaíba, né? E aí, de Parnaíba, ele lançou o olhar social, documental, né? Sobre o Piauí, por dentro e por fora, hein? E ganhou um prêmio, né? Vários prêmios. Né? Segundo livro, A Filha do Meio Quilo, mas que coisa, né? Coisa bem popular. O Salto do Cavalo Cobridor e Pacamão. Todo mundo sabe que é Pacamão, né? Dá uma olhadinha aí no oráculo aí, no Google, para você ver o que é Pacamão. Né? Então você tem as 4 obras da tetralogia. Epa! Tetralogia piauiense, que revela, ó, o Piauí por dentro e por fora, em suas páginas críticas. Aí você tem a pista maior, né? Vários temas do Piauí em 4 obras de valor literário inquestionável, né? Ganhou muitos prêmios, nossa, é um autor premiado, né? Você viu lá o maior prêmio da literatura brasileira, que é o prêmio Machado de Assis. Que coisa, né? Coisa magnífica, né? Ele ganhou o prêmio. Né? Já pesquisou no oráculo aí, Érica? Pois me mande a resposta aí. Me mande aí ver se o homem está aí nesse oráculo aí, o nosso escritor. Né? Cuidado, não vá confundir com o Assis Brasil do Rio Grande do Sul, não, hein? Este é o piauiense, bote aí. Tetralogia piauiense, Assis Brasil, Piauí. Nós vamos comentar Beira Rio, Beira Vida, e fora do Beira Rio, Beira Vida, fora da tetralogia, outro grande romance dele, né? De cunho político, universal, né? Que é Os que Bebem como os Cães. Olha que livro, hein? Os que Bebem como os Cães. Que título terrível, né? Degradante. Aí é uma questão, nós vamos chegar já, tá bom? O importante é você dominar isso aqui. As 4 obras, né, que compõem a tetralogia piauiense. Valeu, críticas, páginas críticas, né, onde ele joga duro. Né?
Ele denuncia, documenta e trabalha a psique, o efeito psicológico dos personagens, fracassos, desejo, ignorância, estupidez, tudo isso. É uma coisa muito estranha, né? Olha aqui, geografia, história e literatura. De onde? Cidade de Parnaíba. Olha aí o Porto das Barcas aqui, ó. Historicamente, mais de 200 anos. As barcas com os produtos, vendas, compras, coisa que vem da Europa, sobe o rio Parnaíba e por aí vai. Geografia, história e literatura. Está aqui o mapa do Piauí, né? E aí você diz assim, o que é que tem a ver? O Porto das Barcas, olha aqui o rio Parnaíba, ó, vem vindo, vem vindo, vem vindo, navegabilidade, opa, olha aí o litoral. Deste lado o Maranhão, né? Olha aí, o Maranhão. São 1.485 quilômetros, né, de rio Parnaíba. Gigante, não é? Um rio que num passado bem próximo era algo esplendoroso, né? Mas aí a coisa complicou. Perdeu a navegabilidade, mas por 200 anos o comércio, né, livros, ideias, comunicação do Piauí foi pelo rio Parnaíba, né? Então, e aí lá em Parnaíba, quando ele chega, né, lá em Parnaíba, aí tem lá, né, junto com o Igaraçu, você tem o Porto das Barcas, que ao longo do tempo, comércio, né, importação, exportação, e tem um dado, um tema curioso desse Porto das Barcas, né, é a questão da prostituição lá no porto e tudo, né, coisa absurda, né. Então ele trata desse tema no Beira Rio, Beira Vida, né. E nesse tema tem outros assuntos, né? A gestão política, social, né? E a condição humana, precária condição humana. Então, por isso que eu trouxe essas imagens, né? Para a gente ter uma ideia disso aí, para não ficar perdido na leitura. Se você encontrar a tetralogia aí na biblioteca, né, da sua escola, pega o volume. E no finalzinho de semana você faz uma leitura maravilhosa do Beira Rio, Beira Vida, que é o primeiro volume, né, o primeiro livro desse volume aí, né? E faça a leitura do livro, né, para você perceber a intenção do escritor, né, com esse grande tema, né, que durante quase 2 séculos, né, aí no Porto das Barcas, em Parnaíba, ele trata desse assunto. Sonhos, frustrações, né, a condição humana muito precária, fracassos, né, tudo. Ele trata de temas sociais de grande interesse para a literatura piauiense, né. Tá bom aí, galera? Terceira série, beleza. Muito bom, né? Isso, vamos lá. Aqui, o Rio Parnaíba. Já temos uma ideia, hein? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Parnaíba é uma companhia de navegação, né? Se instalou oficialmente em 1858. Mas o rio já era navegado aí. Aqui é uma companhia mesmo, uma coisa oficial.
transporte oficial mesmo, né? O Rio Parnaíba é uma grande personagem da obra dele, né? Em 1911, a cabotagem, né? Com barcos a vapor, hein? A cabotagem é via navegável, que pegava de Santa Filomena, mais de 1.000 quilômetros, e aí até Parnaíba. Que coisa, né? Então, muitos anos, imagine, 2 séculos, né? Isso, mais de 100 anos com uma empresa, né? Mas o rio já era via navegável, né? O hidrovia, né, econômica do estado do Piauí. Mas aí veio o declínio, quando construíram a barragem. Aconteceu o declínio. Isso mexeu muito, né? O mito de voltar à navegação do Rio Parnaíba sem condições. Você passa ali pelo Rio Parnaíba, não tem condições. O rio está numa situação muito difícil, né? Um gigante, né? Mas está aí. Então, na tetralogia piauiense, principalmente o primeiro volume, não é? Que é Beira Rio, Beira Vida, o Rio Parnaíba é o fundamento da ficção do autor, dessa tetralogia aí, né? Mas começou o declínio na década de 1950, de lá até agora. Então você tem aí, imagine, né? Puxa, uns 70 anos que o rio vem diminuindo. Essa diminuição é em vários sentidos, né? Uma coisa absurda. O velho monge, olha aí a Fernanda lembrando aí essa expressão, velho monge, né? Que é do poeta da Costa e Silva, da Amarante, e a Amarante foi muito beneficiada do ponto de vista econômico, cultural, pelo Rio Parnaíba. Está vendo como as coisas vão batendo direitinho? Você vai fazendo as conexões, vai compreendendo, né? Subia pelo rio livros, ideias, né? E a economia, né? Então, da Costa e Silva recebeu muitos livros pelo Rio Parnaíba. Quando veio estudar em Teresina, do mesmo jeito. Olha aí. E aí teve um gestor público que tentou voltar à navegação do Rio Parnaíba. E aí gastaram uma fortuna montando uma barca, né? A chamada Barca do Sal. Olha que coisa, né? Nós fomos olhar esta Barca do Sal na década de 1980, né? Foi assim uma coisa absurda, um alvoroço, um glamour. Você imagina voltar à navegação, mas aí não teve condições. Não, encalhou, né? E tchau para o Rio Parnaíba. Agora é sujeira, né? Contaminação, diminuição das águas, um problema ecológico terrível, né? Olha, muito bom colocar esse tema para vocês, né? Mas gostaria muito que vocês visitassem a livraria, a biblioteca da escola, a livraria, quando puderem, né? Para poder olhar o que é que tem dos autores do Piauí na biblioteca. Valeu? Que bom, hein? Pois vamos lá. A infância, né? Interessante aqui, né? A infância. Tudo começa na infância. Na infância decide-se tudo. Quando vai ser escritor e tudo mais, né? O ambiente doméstico. Olha o que ele diz aqui, né? Nós escolhemos esse depoimento dele, né? Beira Rio, Beira Vida é o livro mais ligado à minha infância. Que bonito.
E o rio Parnaíba é sempre o ponto de partida. Grande explicação, né, para se compreender o universo do escritor e do homem. E o elo com o Piauí. Esse elo, esse cordão umbilical aí é o rio Parnaíba, hein? E lá no Porto das Barcas, 2 séculos de história. Né? Desce ideia, sobe ideia, vem o livro, desce o livro, e vem o comércio, a comunicação. Uma hidrovia de comunicação fundamental para o Piauí. Claro que há 70 anos, aí vieram os ônibus, caminhões, aí o rio Parnaíba perdeu. Né? Só contaminam. Assoreamento, dejetos, 1000 loucuras, né, que o homem tem feito com o rio. Mas está lá o registro na obra Beira Rio, Beira Vida. Né? Uma obra magnífica. Eu convido o terceirão, hein? Convite de professor é coisa certa, coisa boa. Quando você indica um filme para uma pessoa, a pessoa já vai certo que a coisa é boa. É isso que eu estou fazendo com vocês. E com as palavras dele mesmo, né? Ele era um crítico, além de grande escritor, um crítico. Ele disse que o Beira Rio, Beira Vida é o livro que capta a essência, né, do que ele viu na infância dele lá em Parnaíba. Né? E agora vem um depoimento mais curioso. Esse é muito curioso. Eu cheguei a conhecer Luísa. Luísa é a personagem do romance dele, Beira Rio, Beira Vida. Muito provavelmente a personagem central. Né? Mas, no caso, o grande tema, como é a prostituição, olha o depoimento aí. Que era uma prostituta já velha, não é? Já velha, ele diz aí, né? Isso na infância dele, hein? Já velha, aposentada. Ela ia lá em casa pedir esmola. Olha que coisa, gente. Olha a questão social degradante da condição humana. Né? E eu, curioso, perguntei um dia à minha mãe qual era a história da Luísa. Ela, minha mãe, me contou por alto. Lógico, ele era uma criança, né? Um menino, seus 8, 10 anos, 12 por aí. Né? Me contou por alto. Por alto aqui significa não contar detalhes. Né? Contou o geral. Né? Contou alguma coisa sobre a vida dela. A vida dela, Luísa, e uma filha que ela teve. Que, ó, a tendência é essa aí, que você está imaginando também. E dentro da obra, ele vai trabalhar ficcionalmente 3 gerações. E aí onde está a simbologia do rio, né? Que ao longo de tantos séculos, né, o rio Parnaíba foi sobrevivência, degradante para uns, construtiva para outros. Né? Empresários, a navegação de cabotagem, as empresas, e os barcos, e as canoas, o transporte, por aí vai. É uma riqueza, hein, a obra. Nossa, vocês vão gostar muito. E vamos aprender muito sobre o Piauí. Essa consciência crítica dele, né? Ele vai documentando, denunciando, né? E vai trabalhando o efeito psicológico dos personagens. Né? E o delta aí, que a Érica está chamando a atenção aí, né? O grande delta, né, do rio Parnaíba. Parte dele do Maranhão
e a maior parte do Piauí. Né? Muito bom. Beleza. Não perca aqui o depoimento dele sobre a personagem Luísa, né? Claro que o nome real dessa pessoa era outro, mas aí ele usa um nome ficcional, né? Aí fica bem mais interessante. Hello? Pois vamos lá. Bom, aqui eu escrevi que o romance Beira Rio, Beira Vida e outros documenta e denuncia. Aí, ó, documenta e denuncia. No caso aqui, a prostituição da beira do cais é o foco principal do romance dele. É o grande tema, né, do romance. Tem mais. Né? É um romance, quando você termina a leitura, você tem uma dimensão social da obra, né? E como um documento. Né? E aí passa pelo regional, porque é Piauí. Mas lança no âmbito universal, porque é a condição humana. É a marginalização, preconceito, abandono. Cuidado com a pronúncia dessa palavra, hein? Abandono. Não vai fazer como alguns políticos aí na televisão, e até o número dele, né? Ele não sabe dizer a palavra número. Chama o numo. É uma coisa absurda. Abandono. E aí ele vai trabalhando isso aí. Qual é o efeito do livro dele? O que tem de diferente? É a técnica de narrar, em que ele vai levando para o leitor essa dimensão dramática da vida dos personagens. Valeu? Acompanhe direitinho, hein? Oi, Joyce, legal, né? Isso, tem esse conteúdo aí. É a questão da prostituição, né, Joyce? Que aí tem de tudo. A condição humana, ela é traiçoeira. Né? Então ele mostra essas mazelas aí, essa loucura toda, né? Isso, fruto do trabalho. Esse trabalho aí, entre aspas, pegou legal, hein? Do trabalho, né? Muito legal, muito bom. Tá vendo como a experiência do aluno ajuda também, não é? O aluno tira conclusões. Quem lê, fica esperto. Né? Tem ideias. Né? É isso. Ele trabalha a periferia, né? Essa periferia da marginalidade, que se choca com a elite. Né? Olha aí, que se choca com a elite. E aí vem o preconceito, o abandono da marginalização. E ele vai construindo o romance dele baseado no que ele ouviu quando criança, as reminiscências. Né? Grande escritor. Aí ele vai usando o discurso direto, a fala dos personagens, e o discurso indireto, né? Que ele vai pensando, escrevendo o que o personagem pensa. Aí ele junta o discurso dele, narrador, com o pensamento da personagem. Então é o discurso indireto. Ele usa o direto e o indireto livre. Olha as aulas do professor Fernando Santos, né? Professora Marília, professora Idalene, professora Flávia, professor Rufino, olha aí, o grupo todo, hein? Vamos conectando as aulas. Valeu aí? Pois vamos lá, hein? Dominamos bem aqui? Então. Olha aí, Joyce. Vai completar aí. Vamos acrescentando o que você mandou aí para nós. Opa!
Bom, gerações de prostituição lá, né? Você tem a Cremilda, vaidosa, discriminada, empresária fracassada, né? Não tinha, né, nenhum senso de gestão, né? Teve a Luísa, a filha, né? Tudo no campo da prostituição, hein? Foi iludida pelo Nuno, olha aí, não é? Essa coisa do macho iludir a fêmea, né? E ela sempre muito angustiada, né? Desejando uma vida diferente para a filha. E quem é a filha? É a Mundoca. Então, a Mundoca, que é filha de Luísa e que é neta de Cremilda. Interessante, né? Então, a prostituição, né, vai se repetindo. É o trabalho aí, como chamou a Joyce, né? São mulheres tristes, magoadas, rançosas, fracassadas, desencantadas da vida, né? Não é muito fácil isso, hein? Não é muito fácil. Aliás, não é nada fácil, né? E quem é a Mundoca? Sabe qual é o melhor da Mundoca? Apesar de feinha, coitada, triste, né? Odeia os homens porque ela viu a ilusão do Nuno em cima da mamãe, né? Humilhada socialmente, coitada, mas também paciência. O autor montou a personagem para ela ser feia, triste, obtusa, né? Mas é ela, a Mundoca. Na verdade, o narrador preparou a personagem para quebrar essa sequência de prostituição. Para isso, ele precisava que ela fosse feinha, desinteressada, né? Então, é ela que quebra esse determinismo de mãe para filha, de filha para outra mãe, de outra mãe para outra filha. Então, a Mundoca quebra essa geração. Mas a marginalização é contínua. E continua. É um tema muito antigo, né? É universal. É a profissão mais antiga da história da humanidade, né? Além da parteira, claro, né? Olha como é interessante, né? Então, você tem a parteira como a profissão mais antiga, mas tem colado nisso aí a prostituição. Quantas histórias na Bíblia, né, da questão de prostituta? Tem demais, né? E aí você diz, é um ser humano desgraçado. Não, Nosso Senhor andava com a marginalidade toda. Jesus Cristo veio atrás daqueles que já eram bons, veio atrás daqueles coitados que vivem à margem, né? Então, um escritor muito curioso. Ele trabalha bem. A Cremilda, como é a primeira prostituta, vaidosa e tal, que discrimina, toda prostituta é discriminada. Mas alguém deixou um armazém para ela, olha. Só que era uma pessoa totalmente despreparada para gerenciar um armazém. Vai ao fracasso. E aí volta, continua a prostituição. Terceirão é uma história muito curiosa, hein? Então a Joyce colocou aí a Fernanda, né? E isso, exatamente, a Mundoca odiava, né? Claro, como a Mundoca vai quebrar essa sequência, o narrador prepara a personagem para ser exatamente o contrário de Luísa e da avó, da Cremilda, né? Então é perfeito. Né? Exato. Olha aí a Fernanda. Vamos lá, hein? A Mundoca, ela é neta da Cremilda. A Luísa é filha da Cremilda. Olha, é uma sequência de 3 gerações. Só que se a Mundoca caísse na gandaia da prostituição,
o livro estaria desgraçado. Não teria sentido. E por quê? Porque aquele ali é um universo que foi fechado, né? Cadeado e a chave jogada fora. Mas alguém vai quebrar isso aí. É a mundoca. Valeu? Isso. E a turma participando bem. Vê como a literatura piauiense desperta, não é? É apresentar e os alunos vão atrás das obras. Né? Vamos lá? Que bom. Opa! Fora da tetralogia tem um livro muito interessante. Ganhou prêmio também, lógico. Né? Os que bebem como os cães. É um outro ciclo. Mas vamos focar só nos que bebem como os cães, porque é um best-seller. Né? É um livro muito conhecido. Um conteúdo terrível. Né? É o autoritarismo. Né? Prisão, política. Né? E ele manda o leitor para dois momentos belíssimos, que a gente vai mostrar aqui rapidão. O romance ele é estruturado em 41 capítulos. 3 títulos. A cela, o pátio e o grito. Você já percebeu aí o sufoco, né? E a todo tempo assim, ele sufoca o personagem, que é o Jeremias, que é um professor de literatura, imagine, e sufoca o leitor. O leitor também sente o gosto dessa tortura. Né? O leitor tem essa sensação também de prisioneiro político. É sufocante. Valeu! Eu aposto que você vai encontrar este livro na biblioteca da escola. A SEDUC adquiriu centenas, né, e distribuiu. Dá uma olhadinha lá, hein? Vamos que vamos? Olha aí, né? É uma narrativa cíclica. Né? A cela, o pátio, o grito, que vai ser quebrada lá no final, com a morte do personagem. Tinha que ser quebrado, lógico, né? Senão não teria sentido. Porque o personagem, o prisioneiro político, comete o suicídio dentro da prisão. Você não sabe onde é essa prisão. Lógico, o livro é universal nesse sentido. Né? Você não sabe. E ele manda você para outras fontes históricas e literárias, né? Mítica, artística, com o Muro de Berlim. Olha, é a ideia que a gente tem. Né? E aproxima intertextual com Jeremias, que é o preso político, professor de literatura, 42 anos, casado. Ele quer mostrar como a ditadura, os regimes autoritários atingem a família e amigos e tudo. Né? Então ele intertextualiza com o profeta Jeremias. Opa! Esse profeta aí era terrível. Né? Não adiantou botar o profeta. Vamos lá, Manuel, o profeta num buraco, né? O rei botou num buraco, porque de lá deste buraco ele dava grito que incomodava todo mundo. Era terrível esse Jeremias. E também com o filósofo Sócrates. Qual é o ponto essencial do romance? A perda da liberdade. Pronto, né? E aí, para a gente avançar mais um pouquinho, é uma prisão num lugar indeterminado. Então, você tem a cela, o pátio e o grito. Né? O grito é esperança. Né? O pátio, um momento de liberdade. Né? A cela, aí é a autorreflexão. Né? Muito bom o livro. Convém a galera chegar lá, hein? Assis Brasil. Grande escritor. Ele trabalha bem isso aí no livro dele, a opressão política, militar. É o rebaixamento do ser humano à condição animalesca. Né? Olha o título, os que bebem como os cães.
Então, é uma reviravolta que o texto dá nesse problema da incomunicabilidade. É uma condição extrema, até a morte, né, que é a liberdade, a fuga. Um grande livro. Tortura física, psicológica, e por aí vai. Né? Muita coisa boa. Esta aula é um convite para você visitar o autor e seus principais livros. Né? Olha aí, e tem uma questão. O que é procedente sobre o escritor Assis Brasil e sua obra? Beleza, vamos lá, hein? Vamos que vamos. Letra A não serve, porque diz que é muito pequena a quantidade. Bom, não tem nada a ver a letra C. E a D? Opa, olha a D, olha a D. É no seu romance, seu maior destaque. Ganhou vários prêmios, né? As conhecidas são Beira Rio, Beira Vida e os que bebem como os cães. Essa letra B está ótima, hein? Excelente. Aí, né? Os que bebem como os cães, que acabamos de falar, e Beira Rio, Beira Vida. Perfeito. É a resposta. E fechando tudo direitinho, ó, a Mundoca, né? Luísa, Mundoca, olha a Luísa, e aqui é um diálogo terrível, né? Onde ela joga duro, questão da raiva da mãe com a filha, né? As duas prostitutas, né? Então ocorre um ódio interno. Galera, terceirão, olha, até o nosso próximo encontro. Leia esse grande momento aí, tá bom? Tchau, tchau. Valeu!